Olá, meu nome é Tatiana Santos, eu sou fisioterapeuta da UTI pediátrica da IPPMG. Sou mestre e doutora na área de saúde da criança e tenho especialização na área de fisioterapia intensiva pediátrica. Essa aula é a primeira parte de uma aula que vai falar sobre ventilação não invasiva em pediatria, os aspectos práticos. Então, essa aula eu vou apresentar as principais modalidades de ventilação não invasiva em ventiladores portáteis limitados à pressão e apresentar os tipos de interface utilizadas em pediatria e orientar também como fazer a escolha dessas interfaces. Então, falando um pouquinho das modalidades ventilatórias para os ventiladores limitados à pressão, a gente tem a ventilação com um nível de pressão, que é a pressão contínua em vias aéreas. Então, o paciente está em ventilação espontânea, inspirando e expirando em torno de uma pressão que a gente seta previamente. E a gente tem a modalidade com 2 níveis de pressão positiva. O IPAP, que é uma pressão na fase inspiratória, e o EPAP na fase expiratória. Então, aqui trazendo como exemplo, a gente tem um paciente que está ventilando com IPAP de 15 e com EPAP de 5. Então, a gente fala que esse paciente está ventilando com 15 por 5. Sempre lembrando que o IPAP já é a pressão limite que eu seto no ventilador. Não seria a pressão sobre o EPAP. Então, aqui, para um nível de pressão, a gente tem a modalidade de CPAP, né, que a gente escolhe no ventilador o CPAP. E para 2 níveis de pressão, a gente tem diferentes modalidades que a gente pode escolher no ventilador, que vai depender de como é o disparo e a ciclagem. O disparo vai ser o início da inspiração e a ciclagem vai ser a transição da inspiração para a expiração. Então, a gente tem o binível espontâneo, que é comumente chamado de modo S, que o paciente ele ventila com 2 níveis de pressão e tem um controle sobre o início e o fim da inspiração, então tem um controle do disparo e da ciclagem. A gente tem o binível assisto controlado, que tem o modo ST, que o paciente ele tem uma frequência respiratória, um tempo inspiratório que são utilizados como backup, e tem o modo PC, que no caso a gente tem uma frequência respiratória e um tempo inspiratório, além dos 2 níveis de pressão, e nesse modo o paciente dispara o ventilador, mas a ciclagem é feita obedecendo a frequência respiratória e esse tempo inspiratório. O terceiro modo que a gente tem é o binível controlado, que nesse caso, tanto o disparo quanto a ciclagem são feitos pelo ventilador, que é o modo terapia regulada, o modo T. Falando um pouquinho do processo de escolha de interfaces, a gente tem que verificar uma série de itens antes de levar essa interface para ser colocada no paciente. Então, se a gente tem um ventilador de um circuito único, a gente tem que verificar se a interface ela tem saída exalatória. Essa saída exalatória geralmente fica aqui no corpo da máscara. E aí, se essa máscara não tiver a saída exalatória e eu vou utilizá-la num circuito único, eu preciso conectar uma saída exalatória nesse circuito. No caso de utilizar em circuito duplo, eu preciso utilizar uma máscara que não tenha válvula exalatória, então ela vai vir com esse cotovelo fechado, indicando para mim que eu posso utilizá-la num circuito duplo. É importante também a gente verificar se a máscara ela tem uma conexão para a oxigenoterapia. Muitas vezes os pacientes em uso de VNI, eles também precisam de oxigênio suplementar e caso a máscara não tenha uma entrada para o oxigênio, eu preciso acoplar essa entrada no circuito do aparelho. Eu tenho que verificar também em relação ao fixador, qual que é o fixador utilizado na máscara. É uma máscara de 3 pontas como essa, então eu vou ter que usar um fixador de 3 pontas. Ou uma máscara que tem 4 pontas para fixação. É sempre importante que a gente escolha o fixador adequado, porque um fixador que não esteja bem ajustado na interface, ele vai causar um escape de ar, então vai prejudicar a ventilação da criança. E se ele estiver muito apertado, ele pode causar lesões na face. Outra coisa que eu tenho que verificar é se essa interface está íntegra. Geralmente essas interfaces elas são revestidas por coxins de silicone. Se houver qualquer rasgo nesse coxim,
vai haver um escape de ar para a face da criança que vai prejudicar a ventilação, pode causar lesão também na face. Então é sempre interessante a gente verificar se a interface está íntegra antes da gente colocar na face da criança. Então, falando sobre cada interface que a gente utiliza em pediatria. Primeiramente, eu vou falar da interface oronasal, que é também chamada de interface facial. Ela recobre tanto o nariz quanto a boca da criança. Como vantagens e como indicação, a gente tem para pacientes respiradores orais, pelo fato dela cobrir também a boca, então ela é boa para esses pacientes que têm uma respiração predominantemente oral. E ela também, por esse fato, é uma interface boa para quadros agudos. Como desvantagens, pelo fato dela recobrir a boca, a gente tem maior risco de aspiração, então em caso de um vômito, a criança pode aspirar esse vômito através da boca. Não permite a alimentação, nem a fala. E pelo fato dela recobrir essa região próxima aos olhos, ela bloqueia a visão lateral do paciente e isso pode trazer um grande desconforto, uma agitação pelo fato do paciente perder essa visão lateral. Uma coisa muito importante que a gente tem que verificar em pediatria é essa região entre os olhos, porque geralmente são regiões muito estreitas e às vezes a máscara, se ela não for muito bem adaptada, ela pode recobrir parte do olho da criança e escapar ar para o olho, causando lesão nessa região. Então, às vezes, a beira-leito é muito difícil a gente conseguir uma máscara que se adeque perfeitamente a essa região da face. Falando um pouco da interface nasal, que é a interface que recobre só o nariz da criança. Como vantagem, ela tem menor espaço morto, então por ela ser uma interface menor, ela tem menor área que é ventilada, que não tem troca gasosa. O risco de aspiração é menor, porque a boca da criança está livre. Ela permite fala, alimentação e a tosse. Como desvantagem, a gente tem para pacientes respiradores orais, então nesse caso não seria indicado uma interface nasal. Dificuldade de adaptação em casos de pacientes que estão com desconforto respiratório muito grande, então para casos agudos é melhor a gente escolher a facial. E mais uma vez tem a questão do bloqueio da visão lateral do paciente, já que ela tem uma proeminência nessa parte que pega entre os olhos. Falando agora sobre a facial total, que é uma máscara que ela vai recobrir toda a face da criança. Então é uma máscara que, como vantagem, a gente coloca o conforto que essa interface traz para o paciente. Ela é muito indicada para situações agudas, porque ela recobre toda a face, né, pegando a região de nariz e de boca. Ela é indicada para respiradores orais. Ela minimiza fuga e lesões na pele, porque como ela pega uma região da face em que a pele é um pouco mais grossa e não pega regiões da face que tem proeminência óssea, ela minimiza muito a fuga e a lesão na face da criança. Uma outra coisa também que traz um conforto é a questão do não bloqueio da visão lateral. Então a criança fica com a visão livre de todo o campo, né? Não só na frente, mas também lateral. Como desvantagem, por ser uma máscara que pega o rosto todo, ela tem um maior espaço morto e ela não permite a fala e a alimentação. Por último, a gente traz as almofadas nasais, né, que são essas máscaras menores que só vão pegar essa região da narina mesmo da criança. Então, ela traz, por isso, um conforto muito grande, um menor risco de lesão, justamente por ela pegar uma área menor da face. É uma máscara com fixador só de 2 pontas, então ela tem um fixador específico para ela. Como desvantagem, a gente tem a dificuldade de adaptar essa máscara para pacientes que estão com um quadro muito agudo, precisando de pressões muito altas no ventilador e de um suporte de oxigênio muito alto. A gente verifica que ela não tem no corpo da máscara nenhuma entrada para oxigênio. Então a gente tem que fazer essa entrada de oxigênio para o paciente mais distal, provavelmente lá perto do ventilador. E isso há uma perda de oxigênio através do circuito. Então, para pacientes que estão precisando de muito oxigênio, na prática a gente observa que essa máscara ela não é muito indicada.
Então, finalizando a aula, a gente viu diferentes modos ventilatórios de ventilação não invasiva nesses ventiladores portáteis limitados à pressão. A escolha do modo ventilatório deve seguir a minha avaliação clínica do paciente. Então, é um paciente que está com um desconforto muito grande, ele está precisando, além de aumento de capacidade residual funcional, um aumento de volume corrente, é mais indicado que eu utilize um modo com 2 níveis pressóricos para ele. Em relação à escolha da interface, ela deve ser guiada pelas vantagens e desvantagens, então eu preciso primeiro fazer uma avaliação do paciente, para a partir daí escolher a máscara mais adequada para ele, objetivando sempre o conforto e a melhor adaptação do paciente. A adaptação da interface é o primeiro passo para uma VNI bem-sucedida. Aqui estão as referências que eu utilizei para a preparação da aula e o meu contato por e-mail. Muito obrigada.